tudo bem? Na aula de hoje, veremos as aplicações das cônicas na física. Mas antes, se inscreva em nosso canal. E ao final do vídeo, se vocês gostarem, deixe o seu like. Historicamente, o estudo sistemático das cônicas ou das seções cônicas foi realizado sobretudo por um geômetra grego chamado Apolônio de Pérgamo, da cidade natal. Ele registrou seus estudos numa obra composta por 8 volumes chamada Seções Cônicas, sendo que 7 volumes chegaram até os tempos modernos. Os estudos das cônicas já eram realizados antes de Apolônio por outros geômetras da antiguidade, como Menéquimo, Euclides e Arquimedes. Entretanto, a obra de Apolônio foi a mais completa e aprofundada, e além disso, ele conseguiu gerar todas as cônicas de um cone de 2 folhas, simplesmente variando o plano de interseção. A importância da contribuição da obra de Apolônio está na sua influência nos estudos astronômicos e geográficos de Ptolomeu, nas aplicações de ótica, de construções de espelhos, nos estudos das órbitas planetárias de Kepler, nos estudos sobre a trajetória dos projéteis de Galileu. Mais tarde, matemáticos como Isaac Newton e Fermat também fizeram uso, mesmo que indiretamente, dos estudos deixados por Apolônio. Você percebeu que os estudos foram longos e que trouxeram várias contribuições ao longo do tempo? O que você acha de vermos algumas aplicações das cônicas? Venha comigo. No seu dia a dia, você se depara com vários objetos e nem deve imaginar que são aplicação das cônicas. Na astronomia, mesmo depois de Copérnico, que no século XVI formulou a teoria heliocêntrica, se acreditava que o movimento natural era um movimento circular, e por isso os planetas deveriam seguir este tipo de trajetória em volta do Sol. Foi o astrônomo e matemático Johannes Kepler, em 1609, que descobriu que cada planeta descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. Essa é a primeira lei de Kepler. O interesse de Kepler pelas cônicas surgiu devido às suas aplicações na ótica e na construção de espelhos parabólicos. Anos depois, foi a partir das leis de Kepler que Newton, aplicando o cálculo diferencial, concluiu a lei da atração universal, verificando que os satélites também efetuam uma órbita elíptica em torno do planeta. Por exemplo, a órbita da Lua, que descreve uma trajetória elíptica em que a Terra é um dos seus focos. As cônicas também descrevem trajetórias de projéteis, de arcos, pontes e até jatos de água. Na ótica e acústica, a parábola, ao rodar em torno de seu eixo, gera uma superfície parabólica ou paraboloide. As propriedades refletoras são geradas por cônicas, paraboloides, hiperboloides e elipsoides. Estas usam-se, por exemplo, nos espelhos e antenas parabólicas, ou para criar condições acústicas especiais em auditórios, teatros, catedrais, como acontece na Catedral de São Paulo, em Londres, ou no Teatro de São Carlos. As seguintes propriedades da parábola e do paraboloide resultam do interesse dos espelhos parabólicos. Como receptor, todo raio luminoso que incide em um espelho parabólico paralelamente ao eixo reflete-se passando por um ponto fixo, o foco. Como emissor, reciprocamente, todo raio que incide no espelho parabólico passando pelo foco reflete-se paralelamente ao eixo. Uma fonte luminosa no foco produz um feixe de raios paralelos com um maior alcance. Pode fazer uso para emitir feixes de ondas de rádio ou de outra natureza. A primeira das propriedades acima
justifica o funcionamento dos espelhos parabólicos, dos fornos solares, das antenas parabólicas que captam ondas de rádio, de radar ou de ondas eletromagnéticas, como as antenas de TV ou a dos enormes radiotelescópios. Conta-se que Arquimedes, durante o cerco de Siracusa, conseguiu incendiar navios romanos usando uns misteriosos espelhos chamados os tórios, que enchiam de pavor os sitiantes e os colocavam em fuga. Arquimedes, já conhecendo as propriedades das cônicas, recorreu a um ou vários espelhos parabólicos colocados de modo a concentrar os raios de sol refletidos num só ponto, desviando depois para os romanos. A segunda propriedade aplica-se em todos os faróis de navegação, de automóveis e outros tipos de projetores. Vale lembrar que as propriedades acústicas e óticas não são exclusivas da parábola. De fato, um raio que passe por um dos focos reflete-se na direção do outro foco, tanto na elipse como na parábola. Em engenharia e arquitetura, em pontes, pórticos, cúpulas, torres e arcos, usam-se os arcos das cônicas devido às suas propriedades físicas e até estéticas. Um exemplo é o cabo de suspensão de uma ponte, quando o peso total é uniforme, distribuído segundo o eixo horizontal da ponte, toma a forma de uma parábola, como se pode ver na figura. Outro exemplo é a planta do Coliseu. A hipérbole, ao girar em torno de um dos eixos de simetria, gera uma superfície que tem o nome de hiperboloide de revolução. Nessas superfícies, as seções ao eixo de rotação são circunferências. As seções paralelas ao eixo são hipérboles. O hiperboloide de uma folha é usado na construção de centrais de energia, nomeadas de centrais atômicas. Podem ser reforçadas com barras de aço retilíneos, que se cruzam de forma a obter estruturas extremamente fortes. Um exemplo é o planetário de São Luís, que tem a forma de um hiperboloide. Até agora, você viu várias aplicações, certo? Não acabou. Ainda tem muito mais. Mas, para não ficar muito longo esta aula, vamos apresentar, do próximo tema, apenas 2 exemplos. Na tecnologia, você provavelmente já foi ao dentista. Ao entrar no consultório, viu os tais refletores odontológicos. Sabia que esses refletores também têm aplicações envolvendo as cônicas? Isso que veremos agora. Na odontologia, além de espelhos côncavos, temos também os refletores odontológicos, onde são utilizados espelhos elípticos. Esse tipo de refletor consiste num jogo de espelhos com a forma de uma elipsoide e numa lâmpada que se coloca no foco mais próximo da superfície espelhada. A luz da lâmpada, ao incidir sobre o espelho, é refletida na direção do outro foco, concentrando, assim, a iluminação em um ponto desejado. Muito do que se desenvolveu no campo da astrofísica se deve a uma outra aplicação das cônicas, o telescópio espacial Hubble. O mais importante de todos os telescópios que já foram criados no mundo. Isso porque ele fica no espaço, livre das interferências da atmosfera terrestre, o que lhe permite conseguir imagens precisas de lugares distantes do universo. A objetiva parabólica do telescópio recebe a luz proveniente do objeto e a direciona para seu foco, onde se encontra um espelho hiperbólico
que direciona as ondas luminosas de baixa intensidade para uma ocular ou câmera fotográfica, facilitando a observação de objetos muito distantes, especialmente a distâncias astronômicas. E então, gostou das aplicações? Sabia da existência de todas essas? Pois saiba que existe muito mais. Esperamos que você tenha aprendido um pouco com este vídeo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.